Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, 13. Quando alguém luta contra o pecado, somente com argumentos baseados no resultado ou no castigo envolvidos, é sinal de que definitivamente o pecado tomou posse da sua vontade e, portanto, há excesso de maldade no coração. Essa pessoa que nada opõe contra a sedução do pecado e da concupiscência no coração, a não ser o medo da vergonha entre os homens ou do inferno após o juízo divino ou algum castigo agora na terra, estará totalmente decidido a cometer o pecado se este não implicar castigo. Não vejo diferença entre isso e viver na prática do pecado. Os que são de Cristo e motivados pelos princípios cristãos levam em conta, para opor-se à sedução do pecado e a todas as suas ações, esforços e lutas que a concupiscência opera no coração, a morte de Cristo, o amor de Deus, a natureza detestável do pecado, a preciosidade da comunhão com Deus e o ódio profundamente arraigado ao pecado em si. Assim fez José, em Gênesis 39, 9. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Contra meu Deus, meu bom Deus, meu gracioso Deus. E Paulo, que diz, o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios 5, 14. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, 2 Coríntios 7, verso 1. Se, pelo contrário, o indivíduo ficar tão sujeito ao poder dos desejos que nada tiver senão a lei para se opor a eles, se não conseguir lutar contra isso com armas cristãs de um coração regenerado, mas somente pelo medo do inferno e do juízo, armas apropriadas à lei, fica evidente que o pecado tomou posse da sua vontade e disposição de alma, a ponto de prevalecer e de conquistar. Tal pessoa jogou fora a atuação da graça renovadora e se preserva da ruína somente pela graça refreadora, ele imagina. Nesse sentido, decaiu da graça e voltou ao poder da lei. Não é uma grande provocação contra Cristo que os seres humanos repudiem seu jugo leve e suave e se prostrem debaixo do jugo férreo da lei por mera satisfação de suas concupiscências, sabendo que o jugo da lei acaba por condenar todos aqueles que estão debaixo da lei? Examine-se também segundo esse padrão. Ao ser forçado a tomar posição, de modo que precise decidir se vai servir ao pecado por ordem dele, se atirando desenfreadamente a loucuras como um cavalo na batalha, ou se vai resistir a ele a fim de suprimi-lo, o que diz sua alma? Apenas, o inferno está no fim desse caminho, a vingança virá ao meu encontro e me desmascarará? É hora de olhar à sua volta. O mal jaz à porta. O argumento principal de Paulo para evidenciar que o pecado não terá domínio sobre os cristãos é que estes não estão sujeitos à lei, mas estão debaixo da graça. Romanos 6, 14. Se argumentar contra o pecado somente com base na lei, em seus princípios e motivos legítimos, que certeza terá de que esse pecado, que será sua ruína, não o dominará? Saiba, porém, que essa resistência não aguentará muito tempo. Como a concupiscência já o expulsou da fortaleza cristã mais sólida, também prevalecerá rapidamente contra esse refúgio da lei. Não suponha que tais considerações o livrarão depois de voluntariamente ter entregado ao inimigo recursos e meios de preservação 1000 vezes mais poderosos que esses. Tenha certeza disso, a não ser que se recupere com rapidez dessa condição, o que você teme acontecerá. O que não se consegue mediante princípios do Evangelho, argumentos legalistas também não são capazes de conseguir. Outro sintoma perigoso ao considerar o estado de inquietação produzido pela concupiscência é a possibilidade de severidade judicial ou de castigo disciplinar. Não duvido, de modo algum, que Deus às vezes deixe até alguns dos seus fiéis sujeitos ao poder desconcertante de alguma concupiscência ou pecado para, no mínimo, corrigi-los por causa de pecados negligenciados ou tolices cometidas anteriormente. Daí a queixa da igreja: Senhor, por que endureces o nosso coração
para não termos temor de ti. Isaías 63, verso 17. Que esse é o modo de Deus lidar com os não regenerados, ninguém duvida. Mas como saber se, ao ser deixado a inquietude de uma indisposição moral, há nisso algo da atuação disciplinadora de Deus? Resposta: examine seu coração e seus caminhos. Qual era o estado de sua alma antes de cair nos laços do pecado, do qual agora se queixa tanto? Negligenciou seus deveres? Viveu indevidamente só para si mesmo? Pesa sobre você a culpa de algum pecado grave do qual não se arrependeu? Às vezes, é possível que seja permitido um novo pecado, bem como enviada uma nova aflição, a fim de trazer à lembrança um pecado antigo. Você recebeu alguma misericórdia, proteção ou livramento recentemente que não aproveitou do jeito devido, nem acolheu com gratidão? Ou tem sido provado por alguma aflição sem se esforçar para acabar com ela adequadamente? Tem deixado de aproveitar as oportunidades oferecidas pela graça divina de glorificar a Deus entre os seus contemporâneos? Tem se conformado com o mundo e com as pessoas do mundo por se multiplicarem as tentações nos dias em que vive? Se descobrir que esse tem sido o teu estado, acorde e invoque a Deus. Você está profundamente adormecido no meio de uma tempestade. Quando a concupiscência já resistiu à atuação específica de Deus, essa condição é descrita: por causa da sua concupiscência perversa, fiquei indignado e o feri. Fiquei irado e escondi o meu rosto, mas ele continuou extraviado, seguindo os caminhos que escolheu. Isaías 57, 17. Deus lidou com a concupiscência que predominava em seu povo de diferentes modos, pela aflição e pelo abandono. Mas as pessoas resistiram a tudo. Essa é uma condição lastimável, da qual o indivíduo não pode ser liberto, senão pela pura ação da graça soberana, conforme Deus diz no versículo seguinte: mas ninguém pode prometer a si mesmo essa graça, nem se basear nela. Deus, às vezes, em sua disposição ou em suas disposições providenciais, encontra-se com o indivíduo e lhe fala especificamente a respeito do mal em seu coração, como no caso dos irmãos de José, que o venderam para o Egito. Isso leva o indivíduo a refletir sobre o seu pecado e a julgar a si mesmo especificamente em relação a certo pecado. Deus fala por meio do perigo, da aflição, da perturbação ou da doença que o ser humano sofre. Às vezes, Deus leva o indivíduo, quando este lê a palavra, a prestar atenção em alguma coisa que o deixa com o coração aflito e com dúvidas a respeito de sua condição atual. Com frequência, Deus se aproxima do indivíduo que ouve a palavra pregada, sua grande ordenança para convicção, conversão e edificação. Assim, Deus sempre golpeia os homens com a espada da sua palavra, ferindo diretamente a raiz da concupiscência acalentada no peito, pegando o pecador de surpresa e o levando a ocupar-se com a mortificação e a abandonar a iniquidade em seu coração. Se a concupiscência tomar posse do indivíduo a ponto de obrigá-lo a romper os laços com o Senhor e a lançar de si as cordas divinas do amor, se abandonar suas convicções e voltar à postura anterior, se conseguir curar as feridas recebidas de Deus, a alma ficará numa triste condição. São indizíveis os males que acompanham esse estado do coração. Cada advertência específica a um indivíduo nessa condição é de inestimável misericórdia. Que desprezo a Deus tem o indivíduo que resiste a essas advertências. Que infinita paciência tem o Senhor ao não repudiar essa pessoa, nem jurar em sua ira que nunca entrará em seu descanso. Existem essas e tantas outras evidências da existência de uma concupiscência perigosa ou até mortal. Essa é a primeira orientação. Considere se a concupiscência ou tentação contra a qual você está lutando é acompanhada de qualquer um desses sintomas perigosos. Antes de passar adiante, preciso fazer uma advertência para que ninguém se iluda com o que foi dito. Embora as coisas e os males já citados possam acontecer a cristãos verdadeiros, que ninguém conclua, quando os encontrar dentro de si, que é um cristão verdadeiro. São esses os males em que o cristão pode cair e ser enganado, não as coisas que constituem um cristão. Considerar-se cristão porque é adúltero, visto que Davi, que crê em Deus, caiu em adultério,
é o mesmo que considerar-se cristão com base nos sinais mencionados que indicam os males do pecado e de Satanás no coração do cristão. O capítulo 7 de Romanos contém a descrição do homem regenerado. Aquele que considerar o que ali é dito contra o seu lado tenebroso, contra a parte não regenerada do regenerado e contra o poder e a violência do pecado que permanece nele, pode, ao encontrar as mesmas coisas dentro de si, concluir que também é um indivíduo regenerado, mas estará muito enganado em seu raciocínio. Seria a mesma coisa que argumentar: um sábio que fica doente e ferido pode até fazer alguma coisa tola, por isso, todo doente e ferido que faz alguma coisa tola é um sábio. Ou é como se uma pessoa tola e deformada, ouvindo alguém dizer que uma pessoa belíssima tem alguma marca ou cicatriz que lhe reduz a beleza, concluísse que, assim como ela própria tem muitas cicatrizes, manchas e verrugas, também é belíssima. Se você quiser evidências do que significa ser cristão, é preciso buscá-las na base daquilo que faz os indivíduos serem cristãos. Aquele que possui esses sinais pode concluir com segurança: se sou cristão, sou um cristão muito miserável. Mas se algum indivíduo for assim, precisará procurar outras evidências, se quiser ter paz. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.